Olha, Sam, eu vi outro dia um debate em que o sujeito perguntava para a colega ambientalista ao seu lado quanto de dióxido de carbono é jogado na atmosfera, quanto é do total. E ela fugia pela tangente, depois ela disse, eu não sou cientista. Só que ela está lá pregando uma solução para um suposto problema. O suposto problema, claro, é o aquecimento global antropogênico causado pelas emissões e tal, e ela tem a solução. A solução, claro, é subverter todo o sistema capitalista e criar um governo mundial com poder socialista para alocar os recursos e implodir o mundo como conhecemos. Olha, o mínimo que se exige para quem prega algo tão megalomaníaco é o ônus da prova. Ciência não se faz com maioria, com IPCC e politização, e, na verdade, é isso que a gente tem visto. Então, primeira coisa que a gente tem que questionar é a premissa. Existe mesmo esse problema da forma que os alarmistas, os ecoterroristas estão vendendo? Mesmo que a pessoa aceite a premissa, aí vem a segunda etapa muito mais complexa. Tá bom, e essa turma está trazendo alguma solução cujo trade-off, cujos benefícios são melhores do que os custos? Porque, veja, tem remédio para muita coisa, mas às vezes ele é pior que a doença. O sujeito está com uma dor na perna, corta a perna dele fora. Talvez não seja o ideal. Então, a segunda etapa é questionar as soluções de maneira séria, com base em trade-offs. E a terceira questão, que me parece o que está implícito nesse debate, é se o Brasil é o vilão ou não. Porque o Brasil é tratado como um patinho feio. Então, mesmo que a gente aceite a primeira premissa, mesmo que a gente concorde, o que para mim já é muito mais complicado, com a solução apresentada pela turma ambientalista, vem a terceira etapa. Tá bom, mas no mundo em que tem China, no mundo em que tem um monte de outros países aí, o Brasil, com uma matriz energética limpa, com um agronegócio que ocupa um espaço reduzido do território nacional, até porque 15% está na mão de reserva indígena. A Fabi estava mencionando aí os índios, 15% está na mão disso aí, que tem outros problemas e tudo mais. Mas será que o Brasil é o vilão? É o patinho feio nessa narrativa? Ou será que o Brasil é o exemplo para o mundo? Ou será que o nosso agronegócio deveria ser a referência global? Eu acho que está muito mais para isso. Então, de novo, eu não aceito as premissas, porque um grande problema que eu vejo às vezes na direita é que a gente não consegue pautar o debate. A gente é sempre reativo. A esquerda tem o domínio, né, a hegemonia da velha imprensa, das grandes ONGs, instituições, Davos e tudo, e eles pautam o debate. E a gente fica sempre na reativa. Mas a gente nunca vai lá checar as premissas. Então a gente vai tentar rebater o argumento marginal, a questão pontual, e implicitamente a gente está aceitando toda a narrativa deles. Eu não aceito. Então eu volto a estaca zero. Não acredito em aquecimento global antropogênico alarmista, muito menos na solução que essa turma propõe, e menos ainda que o Brasil e o agronegócio brasileiro deveriam ser, de alguma forma, colocados no banco dos réus. Isso não é verdade. E veja que isso é um movimento claramente político, que utiliza-se de uma máquina de destruição enorme, por isso que nos coloca também sempre numa condição de reação, né? A máquina de destruição é que parte para derrubar a parede, aí a gente vai lá para segurar, tentar segurar, e isso nos coloca sempre numa desvantagem, até porque é uma máquina poderosíssima, e é sobre isso, sobre manipulações, porque se fosse sobre realmente a preocupação científica e as análises fossem objetivas, o Brasil jamais estaria na posição que está. O Brasil hoje está na posição de vilão. Vai analisar objetivamente, como meus colegas já citaram aqui, o Brasil tem a legislação mais rigorosa e a mais abrangente do mundo. É o país que mais preserva, que conta, inclusive, com a participação dos produtores que fazem sacrifício de suas propriedades, porque existem estados no Brasil, os estados do norte, onde 80% da propriedade tem que ser preservada, alguns 50%, São Paulo, no Paraná, acho que é 15% ou 20%, enfim, mas todo mundo fazendo preservação. Tá? Quem preserva menos, preserva muito.
não é? Então, tem regulação sobre absolutamente tudo, e a gente, em todos os índices, métodos de produção e tal, estamos à frente de todo mundo. Eles miram o canhão para o Brasil. Enquanto a dona China, né? Na China não se fala. Já viu a Greta falar da China? Alguém já viu? Por favor, se alguém já viu, me corrija. Coloca o vídeo aí. Ela, que é uma moça, né, tão inteligente, preocupada, né, heroína da turma. Fala da China. Ninguém, não. Na China não tem problema. Lá pode arrebentar. Pode extrair o que for, fazer bateria de carro, pode acabar com tudo. Não se fala em fauna chinesa, não se fala em flora, não se fala em qualidade do ar. Ah, mas lá é outro esquema. Não, não é não. O planeta é um só, não é, senhores? Então, por que lá pode? E aqui que nós fazemos tudo o que essa agenda impôs e mais um pouco, a gente ainda está nessa condição. Fica claro que o objetivo não é a imposição e os resultados que as regras que eles querem. É outro processo. Né? E assusta o quanto a máquina deles é forte, que impuseram uma condição de predomínio cultural em quem tem autoridade para falar disso nos meios, seja imprensa, universidade, tal, que não se questiona mais isso. Há poucos anos, o debate sobre a origem aí de se havia mudanças climáticas e a sua origem antropogênica ou não, ele era mais forte, era uma coisa que a gente conhecia vários de nomes e tal. Onde estão essas pessoas agora? Eles foram sufocados, excluídos do debate. São raríssimos os que ainda conseguem partir disso, conseguem bancar as posições sem ser destruído, ter sua reputação destruída, as portas fechadas, ser tratado como um pária profissionalmente. Né? Há um predomínio muito forte para isso, tanto que tantos produtores acabam tendo que lidar com essa realidade e ceder. Não é? Aqueles que são os mais prejudicados já nem entram nisso, não tentam reagir se organizando, ou quando tentam é muito tímido ainda e tudo, aceitam o que os fundos impõem, as coisas impõem, e vão tentar sobreviver, porque a opressão ficou tão grande que ou fazem isso ou não terão tempo de poder voltar a produzir, a tocar suas vidas, a prosperar, se focarem só nessa luta e enquanto essas regras vão sendo impostas. Né? Ainda bem que nós temos ainda alguns pontos que podemos falar, são poucos e tal, mas é uma agenda absolutamente prejudicial, não que a preservação seja, mas a forma com que está sendo, porque, como o Rodrigo bem falou, as premissas me parecem muito frágeis e as soluções para premissas frágeis são duríssimas e às vezes irreversíveis. Né? E esse é um caminho que a palavra ou o termo, o conceito de prudência passou longe e é onde ele deveria estar mais presente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.